Bem-vindos e bem-vindas à Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador. Sou o pastor Ademilson Pacheco, pastor e presidente da Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador e ainda mais capelão sênior. E nesse sentido, o meu desejo é que você se sinta à vontade, conectado aí em sua casa ou em seu local de trabalho. O seu cérebro vai passar por uma estimulação cerebral profunda. A palavra terapêutica de Deus vai dar uma lição ao seu cérebro. De uma vez por todas, você vai deixar de lado crenças limitantes, maus hábitos, procrastinação, autossabotagem, vícios para viver a vida de seus sonhos mais lindos. Eu estou aqui com a minha Bíblia do capelão. E se prepare mentalmente, emocionalmente, para ouvir, pois nessa quarta-feira, dia 25 de junho de 2025, na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador, exatamente às 19h30, vou compartilhar a parte 20 de 20 final da série de mensagens bíblicas na carta que escreveu o apóstolo Paulo a Timóteo, no seguinte sentido teológico: a segunda prisão do apóstolo Paulo em Roma e o seu martírio, registrado em 2 Timóteo 4, versículos 6 a 22. Se prepare para ouvir essa breve introdução teológica, histórica, religiosa e moral. A primeira prisão do apóstolo Paulo foi por motivação religiosa. A segunda prisão do apóstolo Paulo foi por motivos políticos. A primeira prisão estava ligada à perseguição judaica, a segunda vinculada ao decreto do imperador romano Nero. Da primeira prisão, o apóstolo Paulo saiu para dar continuidade à obra missionária. Da segunda prisão, o apóstolo Paulo saiu para o martírio. Em 49 depois de Cristo, o imperador Cláudio expulsou de Roma todos os judeus. Registro bíblico e teológico, Atos dos Apóstolos, capítulo 18, versículo 2. Muitos deles, os judeus, a essa altura, já eram cristãos, mas em 64 depois de Cristo, houve um terrível incêndio em Roma e o imperador romano Nero lançou a culpa dessa tragédia sobre os judeus e os cristãos. O imperador romano Nero chegou ao poder em outubro de 54 depois de Cristo. Insano, pervertido e mau, era filho de Agripina, mulher promíscua e perversa.
Na noite de 17 de junho de 64, um catastrófico incêndio estourou em Roma. O fogo durou 6 dias e 7 noites. 10 dos 14 bairros da cidade foram destruídos pelas chamas vorazes. Segundo alguns historiadores, o incêndio foi provocado pelo próprio Nero, que assistiu ao horrendo espetáculo do topo da Torre de Mecenas, no cume do Paladino, vestido como um ator de teatro, tocando sua lira e cantando versos sobre a destruição de Troia. Pelo fato de 2 bairros em que havia grande concentração de judeus e cristãos não terem sido atingidos pelo incêndio, o imperador romano Nero encontrou uma boa razão para culpar os cristãos pela tragédia. A partir daí, a perseguição contra os cristãos tornou-se insana e sangrenta. Faltou madeira na época para fazer cruz, tamanha a quantidade de cristãos crucificados. Os cristãos eram amarrados em postes e incendiados vivos para iluminar as praças e os jardins de Roma. Outros cristãos, segundo o historiador Tácito, foram jogados na arena, enrolados em pele de animais, para que cães famintos os matassem a dentadas. Outros cristãos ainda foram lançados no picadeiro, para que touros enfurecidos os pisoteassem e esmagassem. A loucura do imperador romano Nero só não foi mais longe porque em 68 depois de Cristo, a boa parte do Império Romano se rebelou contra ele e o Senado romano o depôs. Desesperado, sem ter para onde ir, Nero se suicidou. No tempo em que explodiu essa brutal perseguição, o apóstolo Paulo estava fora de Roma, visitando as igrejas. Por seu líder maior do cristianismo, o apóstolo Paulo tornou-se alvo dessa ensandecida cruzada de morte. Possivelmente, quando estava em Troade, na casa de Carpo, o apóstolo Paulo foi preso pelos agentes de Nero e levado a Roma para ser jogado numa masmorra úmida, fria e insalubre. Foi dessa prisão que o apóstolo Paulo escreveu a carta a Timóteo. É digno de destaque que nessa carta o apóstolo Paulo não pede oração para sair da prisão, nem expressa expectativa de prosseguir em seu trabalho missionário. O veterano apóstolo Paulo está convencido de que a hora de seu martírio havia chegado. Já parou para pensar nesse sentido sobre sua vida aqui neste mundo? Quer saber como o apóstolo Paulo encerra a sua carreira, o seu ministério? Que avaliação o apóstolo Paulo fez ou faz de sua vida? Se este veterano apóstolo fosse examinado pelas lentes da teologia da prosperidade, hoje seria um fracasso. O maior pregador missionário
teólogo e plantador de igrejas da história do cristianismo, está velho, jogado numa masmorra, pobre, cheio de cicatrizes, abandonado no corredor da morte. O grande apóstolo aos gentios está sozinho no calabouço romano, sem dinheiro, sem amigos, sem roupas, para enfrentar o duro e gelado inverno, sofrendo as mais amargas privações. Como esse homem se sente? Como ele, Paulo, avalia seu passado, seu presente e seu futuro? Quer saber a resposta? Se prepare mentalmente, emocionalmente e espiritualmente para essa quarta-feira, dia 25 de junho de 2025, na Igreja Batista Memorial, a Ilha do Governador, às 19h30, pois vou pregar sobre 2 Timóteo 4, versículos 6 a 22. Você é o meu convidado ou convidada de honra nesse sentido. Jesus Cristo, o Filho de Deus Salvador, abençoe sua vida em todos os níveis e sentidos para a glória de Deus, e aguardo você essa quarta-feira, 25 de junho de 2025, às 19h30, na Igreja Batista Memorial da Ilha do Governador.